Fala pessoal, estamos começando mais um 220 Podcast e hoje nós estamos aqui muito bem acompanhados. Eu tô aqui com o Guilherme, com a Nicole e, gente, eles são nada mais, nada menos do que a direção e a produção do musical Bandeira de Aço, que todo o Maranhão tá na expectativa para essa primeira temporada e a gente vai falar sobre isso ao longo desse programa, É né, uma Lucas? super estreia que tá todo mundo aguardando e eles vão falar aqui sobre bastidores, hein? Quero bastidores. Sejam bem-vindos. Um espetáculo desse tamanho. Que tá pra estrear, então assim, a gente sabe que quanto mais perto tá, mais coisa parece pra fazer. Então... Exatamente. E a gente vai querer saber tudo. Primeiro, queria que você se apresentasse para as pessoas, assim, de onde que vocês vêm? Vocês são daqui do Maranhão? Como é que o teatro apareceu na vida de vocês? E vocês podem se dividir aí em quem que vai falar. Tá bom. Nicole começa. Olá, gente, é um prazer estar aqui primeiro. Prazer nosso. Tá? É um prazer estar com vocês também, que nos assistem. O teatro, para mim, ele é mais do que um trabalho, né? Ele é uma função, né? Eu e o teatro, a gente se funde, né? Durante a vida. Então, assim, eu conheço o teatro desde criança, em vivências aqui. Eu sou de São Luís, Maranhão, né? Vim do teatro tradicional, né? O teatro dentro da escola, o teatro dentro da igreja, o teatro em projetos específicos, né? Também nos projetos que o próprio Arthur Azevedo tinha na época, né? Eu, criança, passei por lá, fiz audição, fui reprovada, passei por tudo isso. Toda boa história, jornada, né? Todo bom profissional Fernando passa por uns Bicudo nãos me na reprovou vida. aos 9 anos, Fernando Bicudo. Essa mágoa até hoje. E ela nunca esqueceu. E aí, mas eu tô aqui, Fernando, entendeu? Eu sobrevivi. Venci. E aí, então, assim, ao longo da minha vida, né, eu me dividi em várias funções. Também trabalhei com comunicação, me formei em administração também, mas sou a minha formação de vida que eu exerço, trabalho, né, e ganho a minha vida hoje é o teatro, né? Já há muito tempo você trabalha só com isso? Faz um tempo já. Com teatro já. Um bocado de tempo, né? Faz assim, não, menos de 15 anos. É um bocado de tempo. Tá debutando. Mesma coisa, Guilherme? Muito bem. Mas acho que em torno de 10, 12 anos. Assim, né? E ao longo disso, né, passei por muitas coisas para conseguir conciliar. E não é fácil, né? A gente que trabalha com arte, não é fácil. A gente não pode ter só um projeto, a gente não pode ter só um plano, né? Felizmente, né, o nosso país ele não cria sustentabilidade para que os projetos eles, né, permaneçam. Então a gente precisa ter várias coisas, né? Então acaba que a gente passa por diversas áreas. Até hoje, para mim, Plano é assim. A, B, C, D, enquanto vai levando, né? Exato, a gente trabalha tanto na parte criativa quanto na parte técnica. Sim. Também, né? Acaba criar, Acaba que executar, é tudo, um trabalho né? de empreendedor, né? Também que você tipo um empreendedor que tem que fazer tudo ao mesmo tempo. A mesma coisa que você, É Guilherme? um empreendedorismo mesmo. né? É um trabalho de guerrilha, né? Como a gente fala. Boa tarde para vocês. Obrigado pelo convite. Depois desse Guilherme, você pode falar um pouquinho mais perto do testemunho microfone? aí de Pronto. Nicole. Testemunho dela. Agora a gente Mas vai é ouvir o legal. teu. Testemunho, né? Você vai ouvir o meu testemunho também. Boa tarde a todos, prazer estar com vocês. Eu trabalho com arte, eu acho que desde que a gente despertou para o mundo, né? Eu lembro que minha primeira grande lembrança como pessoa, porque você é criança, você não lembra de muita coisa, mas tem pontos que você começa a lembrar todos os dias. Então, eu lembro que a minha primeira lembrança tem a ver com música, né? A minha vizinha era testemunha de Jeová e ela tinha um megafone em cima da casa. Então, todos os dias, às 6 da manhã, ela colocava música, né? Então, nós éramos... Para acordar todo mundo. A comunidade, né? Nem se não quisesse. Nem se não quisesse. E era interessante, era bom, não era ruim, né? Não era ruim de forma alguma. E eu estou com essa coisa com arte há muitos anos, né? Com teatro. Vai fazer 25 anos que eu trabalhei no espetáculo Catirina. E diferente de Nicole, né, que não foi aceita lá no teatro. Ela guarda essa mágoa. Aos 9 anos. Não, mas eu tenho uma história curta e peculiar com relação ao Teatro Arthur Azevedo, né? Eu sempre quis estar envolvido com alguma coisa, coisas com arte, com a música, com o teatro, e sempre quis trabalhar no teatro, né? Eu queria entrar no teatro de qualquer forma. Eu fiz 2 vezes inscrição para ser recepcionista do teatro, não passei também. E teve uma grande oportunidade que foi a ópera O Escravo,
que ia viajar, ia para a Alemanha, fazer a abertura e o Brasil ia ser representado por esse espetáculo. E eu fui me inscrever. Passei em 4 testes. Era muito teste. No 5º teste, eu não passei. E eu fui lanchar numa lanchonete próxima do teatro, e o coreógrafo do espetáculo, ele sentou do meu lado. E disse, por acaso, para lanchar também. E ele disse assim, cara, parabéns por ter passado. Aí eu disse, mas eu não passei. Então. Aí ficou aquela situação meio constrangedora, e ele disse assim para mim, então vem ensaiar sem compromisso. Antônio Gaspar, assim, um saudoso Antônio Gaspar, um gênio do balé, né, do Brasil e no mundo, maranhense. Isso foi onde que você falou? No Arthur Azevedo. Arthur Azevedo. E aí eu fiquei ensaiando durante muito tempo o espetáculo O Escravo. Isso como dançarino. Hoje eu não danço mais nem valsa. Mas a intenção não era estar no espetáculo, né? A intenção é estar no teatro, né? Vivenciando o teatro, entendendo dos bastidores, das coisas que aconteciam. Já era uma coisa que te encantava. Me encanta até hoje, muito, tudo. Eu entro em qualquer teatro, eu fico fascinado, porque ali tem um poder de criatividade assim gigantesco. Eu gosto muito dessa coisa de criação, né? Essa coisa divina do criar, né? Porque Deus nos fez e nos criou. E se a gente puder, essa possibilidade de criar as coisas me fascina muito. E o teatro é muita criação, é muita interatividade com o criativo. E isso me deixa maravilhado. Então eu comecei essa jornada com o teatro alguns anos atrás. E depois dessas tentativas do Escravo, estava tendo um espetáculo Catirina, que eu também era apaixonado. E o Fernando Bicudo me convidou para fazer um papel no espetáculo. O mesmo Fernando Bicudo. O que reprovou ela. Ele me convidou para fazer depois eu entrei lá. Ela conseguiu. Ele me convidou para fazer o papel num espetáculo. E disse, Guilherme, vem assistir o espetáculo. Quando o personagem apareceu, eu quero que tu te ligue, porque é esse que você vai substituir. Quando eu fui assistir o espetáculo, por coincidência, e eu nunca contei isso para esse amigo meu. Eu cheguei lá, era um amigo meu que estava fazendo o personagem. Eu digo, cara, eu não vou tomar o lugar, entre aspas, tomar o lugar do meu amigo. E desapareci do teatro. Deu um perdido. Deu um perdido no teatro, porque eu acho que não era esse caminho, né? Eu sempre tive essa tratativa. E acabar ficando numa situação também, né? Nada a ver. Não valia precisava, a pena. E aí ele me chamou novamente. Aí quando ele me chamou novamente, já foi fazer o papel principal, que era o amo do espetáculo. E aí eu contracenei com esse meu amigo. Durante muitos anos no teatro, a gente fez espetáculos. Teve um projeto que era teatro na escola, então o teatro estava sempre lotado. Esse mesmo teatro na escola que Nicole foi com 9 anos, né? Cara, muito bom ver o quanto realmente o teatro é algo que está na veia de vocês, assim. E eu vi Catirina, né? Criança, assim. Eu não tenho... Eu era adolescente, tá? Vocês são de gerações diferentes. Exato, mas olha só como a gente se cruza, né? Eu vi Catirina pela escola, a escola nos levou. Eu não tenho muitas lembranças exatamente da trama, tudo, mas eu me lembro que eu fiquei muito fascinada pelo figurino, né? Pela indumentária, assim, pelas luzes. Aquilo para mim foi incrível. E eu lembro que tem uma frase, né, de Catirina que acho que acaba, eu não me lembro bem, mas que a gente traz agora para o Bandeira, né, que é o valei-me meu casumbá, né, para ressuscitar o boi, que é meio como uma oração para a gente, né, sempre que algo acontece dentro do espetáculo, a gente pede, né, valei-me meu São João, valei-me meu casumbá, valei-me meu boi, né, são 3 momentos. Isso é uma referência a isso, né, o que eu vi quando criança, né, e fiquei fascinada. Aí o Catirina foi dirigido pelo Marcelo Flecha, né, que também espetacular, são maravilhosos. Isso se encontra, né, assim, artisticamente aí pela cidade. E aí falei isso para ele, né? Quero desfechar o espetáculo assim, né? Com esse ressuscitar. Mas quando vocês começaram no teatro, vocês tiveram esse despertar para o teatro, vocês pensavam exclusivamente em ser artistas? Em que momento vocês perceberam que essa coisa de entender do bastidor
ia caminhar com vocês querendo ou não? Foi logo no comecinho ou vocês entraram primeiro, tiveram as experiências e depois... Eu sempre tive Teve essa noção, né? Eu nunca quis ser outra coisa na vida. Nem jogador de futebol, essas coisas que a gente nasce em bairro assim, de menor condição. Sim. As perspectivas são sempre essas, né? Então, assim, a minha mãe ela sempre foi muito direcional comigo. Ela não queria que eu abraçasse a arte. Porque o meu pai, com a arte, ele trazia a arte e a boemia. Então, a boemia não era interessante, a boemia não trazia lucratividade. Então, minha mãe ficou muito preocupada comigo nesse sentido. Mas ela me apontou um outro lado, que é o lado da educação. Então, toda a minha educação, minhas formações, tem a ver com esse lado de direcionamento. E com o tempo eu entendi que eu podia estudar esse artista. E que quanto mais eu estudasse, melhor artista seria. Então, para mim, é tranquilo. Então, eu nunca pensei em ser outra coisa. Foi outra coisa, né? Eu tentei ser várias coisas. Foi? Né? E acabava indo para o mesmo lugar eu depois. falo que a arte, eu sempre falo assim, né? Já falei uma vez para meus alunos, a arte cobra, né? Se a gente às vezes tenta se afastar, mas se é isso que afeta a gente de alguma maneira, ela vai te levar de novo. E eu tentei ser várias coisas, assim. Passei por... E foi muito bom porque aprendi conhecimentos, né, que me ajudam hoje na gestão do meu trabalho. Mas, assim, para mim, antes não era essa... Eu não tinha essa necessidade de estar ali nos bastidores e tem uma virada, né, de chave. Para mim, antes era um desejo de expressão, né? Eu era tímida, aquela coisa, não conseguia falar, não conseguia me fazer entender, né? E dentro do teatro eu conseguia me expressar, ficar bem, né, ter mais autoestima, né? O teatro traz isso para qualquer pessoa. Ele muda a vida da pessoa. E aí depois, né, eu começo a me incomodar porque eu fazia teatro, mas eu não pensava em como fazer teatro. E aí aquilo para mim começou a ser insuficiente, porque uma coisa é você estar ali, fazer a cena e tem toda aquela vaidade, aquela coisa. Mas quando você começa a pensar isso de uma maneira macro, né, pensar com tudo que está em jogo ali, né, toda a política, toda a arte a política que está em jogo ali, entender que você não pode falar qualquer coisa, o artista não pode falar qualquer coisa, ele não tem esse direito. De maneira alguma. A missão dele, sabe, é procurar saber das coisas, né? Porque ele vai ser voz de muitas coisas, de muitas pessoas que não conseguem se realizar no cotidiano, vão se realizar ali naquilo que aquele ator fala, vão se aproximar. E aquilo... Então, a gente tem uma... Eu falei, não, tenho que estudar. Preciso estudar, pensar. E aí isso muda, porque daquele lugar de atriz, né? Começa a perceber justamente como é que se faz teatro, como é que se pensa uma luz, como é que se pensa um som, como é que se pensa uma dramaturgia e tudo. E aí eu faço teatro, né? Começo a fazer o curso de teatro na Universidade Federal do Maranhão, né? E tudo muda para mim, justamente por esse conhecimento. Depois fui fazer um mestrado em artes cênicas também, porque eu queria ser uma especialista fora daqui, né? Tive que fazer fora daqui. Queria ser uma especialista em artes cênicas, né? Eu vou fazer o doutorado em artes cênicas também, não tem outra coisa. As pessoas falam, fazem educação. Não, gente, eu quero em artes cênicas, assim, ainda não tá bom, quero mais, né? E aí é aí que eu me descubro como diretora, que para mim é muito recente, me assumir como diretora, né? É um papel muito delicado, me assumir como dramaturga. É muito pesado, porque isso compreende que você tem que ter muito cuidado com aquilo que você está lidando e também com as pessoas que você está lidando, né? Mas é um lugar muito prazeroso, assim, e totalmente diferente, porque o teu ego, a tua vaidade, ela é colocada em xeque o tempo todo, porque, né, as pessoas acham que o diretor ele vai mandar e não é assim, né? O papel do diretor é orientar a criação, né? O ator tem que ter voz, né? O figurino tem que ter voz, a luz tem que ter voz, mas todos têm que se afinar ali em prol de um discurso. O discurso tem que ser afinado, a convicção tem que ser a mesma, senão não dá certo. Ouvir isso, eu vou te interromper só um pouquinho, porque senão vai fugir aqui. Mas ouvir isso da Nicole é muito interessante, porque assim, eu acho que essa nossa aproximação da comunicação com a arte vê muito porque a gente entende o artista também como um comunicador. Assim como a gente transmite uma notícia, uma reportagem, a gente vê que o artista ali, ele está transmitindo uma mensagem, não é só uma música, não é só uma fala, é um sentido, né? E assim como a gente tem também essa parte técnica, a Nicole está envolvida também nessa questão de orientação. Agora, vendo vocês falar assim, a gente percebe que vocês são pessoas que são muito envolvidas, assim. Vocês nem precisam falar pra gente do currículo de vocês, a gente percebe pela forma como vocês falam que vocês são extremamente envolvidos. Tanto na parte
da cena mesmo, quanto dessa coisa dos bastidores. Mas vou fazer uma pergunta de leigo aqui. Geralmente, todo mundo que trabalha com teatro tem esse despertar para esse bastidor ou não? Tem uma galera que é mais da cena mesmo que e entra não... na... Pergunta de leigo, com tá? outra É só para motivação. entender mesmo. Não necessariamente, né? Muitas vezes as pessoas elas vão focar em determinada área, né? O ator vai focar na atuação. Eu quero e, ser uma estrela do teatro e tal. Assim, o que para mim às vezes é um pouco problemático, porque você precisa entender das engrenagens, né? Para que você não ser um especialista, né, em luz e um especialista em som, mas você precisa entender como as engrenagens funcionam para que você consiga trabalhar junto com ela e para que você consiga propor coisas, né? É bom que já serve de dica para a pessoa que está, por exemplo, Às vezes o diretor vai dizer assim, eu quero isso aqui. O ator, se ele conhece a luz, ele vai dizer... Por que a gente não faz um foco aqui? Tu não acha que fica legal? Tu não acha que é assim? Tu não acha que isso vai compor? E aí conversa com o iluminador, isso é muito legal, né? Essa criação junta, colaborativa. Mas nem todo mundo, não é obrigatório, não. Porque além disso, né, tem uma coisa que só para pegar o que você falou, assim, a minha formação é administração. Hoje eu dou treinamento, dou palestra sobre gestão de pessoas. Então, tudo que eu aprendi com a arte facilita essa forma de transmitir esse conhecimento que eu tenho, né, nas palestras, porque a arte te ensina a andar, a respirar. E tudo isso tem a ver com como você se comunica com o outro e o recado chega no outro, né? Porque se eu souber falar a coisa certa, da forma correta e tomar a tua atenção, eu vou te convencer e eu posso vender qualquer produto para você, inclusive bandeira de aço agora. Porque a gente está pautado, a gente tem respaldo para falar do que a gente está fazendo. E eu ensino para as pessoas que aluno, por exemplo, ele só sabe de duas coisas. Ele sabe que ele não sabe, né? E ele sabe quando o professor não sabe. Ele fala para o coleguinha e diz assim, tá só enrolando. Por quê? Porque nós, como seres humanos, a gente tem essa capacidade, que a gente chama no nome de inglês de feeling. A gente sente as coisas, percebe, mas não sabe explicar. O que você está perguntando é a mesma coisa para o ator. Para quem está. O ator, quando ele está em cena, talvez ele não precise se envolver em tudo. Mas quando ele é plateia, ele começa a observar tudo. E faz um parâmetro de tudo. Ele diz, se tal coisa funcionasse, daria certo. Mas tu pergunta para ele, quer ser diretor? Ele diz... Não, isso não é minha função. É muito mais eu não vou me responsabilizar por algo do que eu vou me embrenhar para aquilo ali. Mas a facilidade de compreender tudo, o artista tem. Porque ele está ali, sabe? Porque invariavelmente ele está no posto, está sentado. Aí o cara diz, para um pouquinho, a gente vai mexer na luz, a gente vai mexer não sei o quê. Então, o aprendizado vai vir, né? De forma empírica, querendo ou não, mas chega. E quando alguém pergunta para vocês a respeito do teatro no Maranhão, assim, como é que vocês resumem em comparação com outros estados aqui do Nordeste? Porque eu acho que existe um senso comum em relação à arte de modo geral, ao teatro. O teatro São Luís é uma cidade cultural, não sei o quê, papapá e tal. Mas quando alguém chega para vocês com esse questionamento assim, sobre o cenário do teatro, especificamente, aqui no estado, como é que vocês descrevem para as pessoas? Eu descrevo como um teatro de força, de guerrilha, né? Um teatro que resiste ano a ano com sua poética própria, né? Nós temos uma maneira de fazer teatro muito nossa, né? Não só o Maranhão, mas o Nordeste. Somos famosos no mundo todo pela nossa forma de atuação, né? E eu, pelo menos, eu defendo que não percamos isso, né? Que a gente Você fala no sentido das histórias que são contadas ou do jeito que é feito? Das duas coisas. Das duas coisas. A maneira da estética mesmo, né? Nós temos uma estética própria, aquilo que a gente valoriza em cena, que a gente procura atenuar, né? E também temos as nossas histórias que a gente faz questão de não esquecer, né? Então, eu sempre digo que é um teatro de força que mesmo com todos os problemas que a gente vive e com todos os problemas de incentivo mesmo, que a gente vive, que é fruto de gerações, né? Sem esse olhar para a cultura como uma necessidade, né? Não como um luxo. A gente sofre isso, mas mesmo assim a gente
conserva 1 milhão de argumentos para fazer isso, mesmo sem dinheiro, mesmo sem lugar. A gente acontece. E a gente acontece tanto que a gente sai daqui, vai apresentar em outros lugares, sabe? Às vezes, os nossos colegas, o público de São Luís não nos assiste, né? E pessoas de fora param. Aplaudem, assim, é uma coisa que é difícil de definir. Contraditório demais, né? Mas eu não coloco isso na mão do público. Eu acho que o que falta é um trabalho de formação de plateia, um trabalho de mediação cultural mesmo com a população, para que a população vá ao teatro, ocupe e saiba do que está acontecendo culturalmente na cidade, que ele tem direito àquele acesso. Que parte desde as iniciativas, né? Não é só você chegar a montar um espetáculo e esperar que as pessoas venham até o teatro, né? É necessário essa reeducação da gente tentar trazer as pessoas para o teatro. Você descreve de uma maneira diferente? Não, eu concordo com tudo que Nicole fala, ainda assina embaixo, ainda bota minha digital. Mas também tem um lado de administrador que é o lado financeiro da coisa. As pessoas me perguntam quais são as diferenças do nosso teatro, da nossa arte, da nossa música para o sul, sudeste, essas coisas. Eu falo, é uma questão de cifras. E falo ainda mais que para cada artista mundial famoso, qualquer artista mundial famoso, no Maranhão tem um igual. Isso é verdade. Até Michael Jackson aqui tem um. Nós temos o nosso. Nós temos o nosso. O Maranhão é isso. O Maranhão é um país. Muito singular. É engraçado, é um país. Então, assim, se eu pegar o custo do Bandeira de Aço para o custo de um espetáculo lá fora, não dá nem como comparar. É ínfimo, né? Não chega nem a ser um terço de um espetáculo que se paga lá fora. Broadway, por exemplo. Mas se eu pegar os atores, a vontade, o desejo de realizar é igual. Sim. Quiçá até maior. E como que se financia teatro aqui no Maranhão? Assim, ó, me presta... Aqui tu pode me arruma aí pra eu ir atrás do figurino bem ali. Não, também por meio de projetos, né? Assim, para além do financiamento público da lei de incentivo estadual, da lei de incentivo à cultura nacional, né? Tem outros projetos e prêmios da iniciativa privada também, né? Ano passado, por exemplo, a gente montou um espetáculo, teve um prêmio do Estado, né? Que foi Prêmio Mulher de Atitude. Iniciativas de mulheres que fizessem acontecer em várias áreas. E, às vezes, o que acontece é que as pessoas da arte, né? Do teatro, eles não sabem que eles podem concorrer, que essas iniciativas não são só iniciativas da sociedade civil, né, de associações, que a gente também, enquanto grupo de teatro, a gente pode concorrer. E ganhamos, né? Ganhamos o prêmio, ficamos em primeiro lugar, né, como um grupo de mulheres que estava produzindo uma coisa que tinha o objetivo de fazer mais de 70% do quadro feminino, né? Dentro da parte técnica também, porque hoje a gente vê muita atriz, mas a gente vê pouca técnica, né? A gente vê pouca... não que não tenha, tem, e a gente provou isso, né? Nesse processo. Mas é que nós somos invisibilizadas nas partes de gestão, nas partes de liderança e nas partes técnicas, né? Então, a gente foi atrás de compor inclusive aqui mesmo... Em São Luís. Você fala especificamente daqui ou de modo Maranhão. geral? É uma coisa geral? Do Maranhão, assim, eu tenho a propriedade que eu tenho assim em conhecimento, né? E por pesquisas é do Maranhão, né? Fora eu já não tenho esse domínio. Mas então a gente tem, né? Além dessas leis, né? Que tem um caminho bem longo para concorrer, é um caminho bem burocrático que não é acessível a todos. A gente tem esses prêmios, esses projetos da iniciativa privada, além do financiamento coletivo, né, que hoje também muitos grupos fazem para poder bancar os seus espetáculos, né? Os editais também nacionais, né, além das leis, também tem vários bancos, empresas privadas que lançam editais de cultura e que a gente tem que estar ligado para participar. Então, assim, é uma coisa que, para além de criar, a gente tem que se autogerir também para conseguir fazer projetos, se inscrever e passar.
Tudo isso é suporte, né? Todos esses incentivos. E volta para o que a gente falou, é o empreendedorismo, né? Você, ao mesmo tempo, tem que estar assim, ligado à parte técnica, à direção, mas tem que ver o que está saindo por aí que você pode aproveitar, que você pode coordenar, né? Tudo isso é venda, né? É um produto. O teatro, ele não deixa de ser um produto. O nosso problema aqui em São Luís é assim, porque quando nós éramos criança, quando eu era criança nos anos 80, já se vendia a história de que São Luís do Maranhão é muito longe. Né? Se vendia a história de que São Luís é fim de rota. Fora do eixo. É fora do eixo. Geograficamente, só tem uma entrada em São Luís. Né? Isso se vendia. Se eu era criança nos anos 80 e essa ideia foi vendida, muita gente comprou. E muita gente dos anos 80 está viva hoje. Graças ao meu Senhor bom Deus. Ou seja, assim, vender o teatro para quem já comprou uma ideia diferente do que o teatro que é bom, é só o de fora, é um desafio diário, muito grande. Você pode colocar qualquer espetáculo nosso maranhense muito bom em qualquer teatro que o público não compra. Aí vem qualquer espetáculo, às vezes ruim, de fora, as pessoas compram. Essa é uma reclamação pontual. Né? O simples fato de vir de fora já essa coisa bota aquela ideia que hoje a geração da internet, do TikTok, sabe que isso não tem nada a ver. Porque se você faz um bom TikTok aqui, o mundo inteiro vai... nem aí para onde você está fazendo. Onde você está. De onde você vai comprar, vai consumir. Então a gente tem muito isso. A gente ainda tem um público maranhense ainda muito que vai no banco. Porque hoje a geração nova não vai no banco. A gente resolve bem aqui e pronto. Então a gente precisa melhorar mais esse entendimento de que o nosso teatro ele é bom. Nossos artistas são bons, a nossa cultura é boa e a gente vende isso pouco. A minha intenção hoje com o teatro e trabalho na administração para trazer esses resultados é justamente mudar essa polaridade. Eu não tenho menor cara de pau de dizer que eu quero mudar o estado quo nesse sentido. De que as empresas com network que eu construí ao longo do tempo, que elas podem apostar que o teatro funciona. Então, que tal, ao invés de estar gastando dinheiro só com X, bota o dinheiro aqui, investe aqui. A própria Secretaria de Cultura, que eu também faço parte, eu estou lá apontando, faz isso, porque isso pode fomentar. O teatro precisa ser mais fomentado. Assim, tem escolas aqui que fazem espetáculos maravilhosos, grandiosos, eu fico impressionado, mas está ali naquele... E às vezes é só lá dentro da escola, né? A gente precisa sair disso e reconhecer que a gente é um celeiro gigantesco de atores, de pessoas boas. Assim como a gente ganha o título de São Luís, Atenas brasileiras, continua da mesma forma. A gente continua com os mesmos poetas, né? Com os mesmos atores, com as mesmas quantidades de pessoas que fazem um trabalho, desenvolvem um trabalho excelente em qualquer área. Como eu falei para vocês agora há pouco, que... Para cada artista mundial tem um aqui no Maranhão. Isso é até uma coisa que eu ia falar, porque nós temos o privilégio de ter referências assim sensacionais. A gente está falando aqui de Papete. Sabe, a gente é de fato, quando a gente fala o Maranhão é berço de arte, de cultura, não é uma frase vazia, é uma frase que vem cheio de nomes aí, que representam muito pra gente. E até puxar logo o gancho aqui do espetáculo que vocês vão apresentar, que vai estrear outubro ou setembro? Semana que vem. Terça-feira, dia 27. 27, né? Queria que vocês falassem sobre isso. De onde foi que já tem um tempão que esse espetáculo está sendo pensado, né? Ele foi... Vamos começar de quando ele foi idealizado. Como tudo começou. Vamos lá, que é uma história longa. Vai. Tá, então bora. Quando eu tinha 13 anos... Tem tempo aí? Vamos voltar aqui. Dá um pause aí. Só antes de começar. Vocês começaram a trabalhar juntos por causa do Bandeira de Aço? É a primeira vez. Legal. Então podem contar aí a história. É piegas, mas a primeira vez a gente nunca esquece. 13 anos... Eu tinha por volta de 13, 14 anos quando eu fui apresentado para o disco Bandeira de Aço, né? Eu tinha um vizinho que eu sempre toquei em igreja, né? Eu ia para casa desse vizinho para escolher as músicas da missa. E mexendo nas coisas dele lá, ele me mostrou o disco Bandeira de Aço. E disse para mim que esse disco era maravilhoso, que era um disco que tinha mudado a história do Maranhão, a nível de cultura, tudo isso. E ali despertou uma curiosidade gigante. Eu passei a ouvir o disco, passei a ouvir mais cultura popular. O meu irmão mais velho, que é Jonathan, ele sempre escutou muita música popular em casa, né?
E eu mais novo ia acompanhando isso tudo. E o Bandeira de Aço, ele veio acompanhando esse processo comigo. Então, quando eu já ia para os arraiais, para o São João, eu escutava as mesmas músicas, né? Então, saía um artista, entrava outro, e todos cantavam praticamente o mesmo repertório. Assim como até hoje. É impossível qualquer show de artista maranhense não cantar Boi da Lua. É impraticável, né? É um desrespeito se não cantar. Se não cantar, tu não vem mais. Você está proibido de cantar no São João. Ou em qualquer tempo. E assim, e a música, e essa intenção de trazer novamente o Bandeira de Aço à tona é justamente por conta disso. Todo lugar que eu vou, eu explico que vai ter o musical Bandeira de Aço. As pessoas ficam encantadas. E tem lugar que eu vou, a pessoa diz, Bandeira de Aço, tu conhece o disco? Não, não conheço. Eu canto 3 músicas do disco, eu conheço todas as 3. Diz, pois é do mesmo disco. E pior ainda, tu nunca recebeu aquela pergunta, mas tem musical? Tem teatro musical em São Luís? Isso aí é Cara, normal. Isso pra mim me quebra de uma forma. É rir pra não chorar, né? Mas assim, e isso me trouxe essa curiosidade. Eu sou muito curioso com músicas, com letras e por histórias, né? Então, cada música daquela tem uma história fantástica. Então, isso me enveredou muito e eu vim amadurecendo essa ideia até 2022, ela sair do papel e chegar nas Nicole, entendeu? E aí conta como é que foi. Quem foi Eu que escolheu eu tenho uma amiga que trabalha comigo, que a gente tem uma amiga em comum, que é a Júlia Martins, é uma atriz maravilhosa. Ela não pode saber disso. Uma produtora É também. produtora também. Uma das melhores produtoras aqui da cidade, que tem muitos projetos projetados, né? E ela tem um projeto maravilhoso agora que é que ela está ensinando, o espetáculo que ela está fazendo é do Maria Firmina. Maria Firmina, nossa primeira poeta negra do Brasil e do mundo, mulher, fantástico. E eu conversando com ela sobre o projeto que eu estava colocando, que eu precisava de alguém na direção. E eu queria alguém que não fosse já reconhecido pelas pessoas do teatro, no sentido para o senso comum, né? Não que não seja reconhecido no teatro, mas para o senso comum. Assim, Nicole, assim, eu queria uma mulher na direção, né? Para trazer essa coisa desses questionamentos que ela acabou de fazer, do não reconhecimento, de trazer tudo isso, né? Mulher talentosa, zangada. Estou brincando, essa parte é maravilhosa. E por ser indicação da Júlia, eu fui de olho fechado nesse sentido, entendeu? Então essa parceria. Aí você ligou para Nicole. Liguei para Nicole. E a Nicole, ela costuma a reafirmar isso em tempo integral, que ela é pisciana. Eu também sou. Pra enfatizar. Para enfatizar. Pra Então, justificar, tipo várias assim, eu adoro justificar. Eu bati o telefone. Bota a culpa no signo, né? Nos astros. Eu bati o telefone, tipo, desliguei, né? Bater dos anos 80. Desliguei o telefone e prontamente ela apareceu em 12 segundos na porta. Tô aqui, estou pronta. Ali, né? Meu nome é Pronta e aceito o desafio. Sim. Isso E foi assim, quando? Isso foi Esse contato de você. Há Meu 4 Deus, meses gente. atrás. É muito. Sério? Eu tô aqui achando que eles têm uns 3 anos juntos. Não, o processo foi rápido. Então, todo esse tempo foi de idealização até realmente começar a sair do papel. E aí quando deu esse ano agora, aí esse ano que vocês conseguiram tirar do papel, aí já foi Nicole. E aí, como é que você recebeu essa notícia? Que você já conhecia a obra? Como é que é? Já conhecia o disco, né? Eu participava durante minha infância, participava de um projeto, né, do SESC, que eu ia para a escola de manhã e à tarde eu estudava no SESC, né? Eu esqueci o nome do programa, mas era como se fosse um apoio pedagógico, né? Só que o SESC, né, que fomenta muita coisa das artes no Brasil, né, que não poderia ser diferente, não dava só apoio pedagógico no sentido de fazer tarefas para a gente, né? Dava apoio de educação cultural. Então, conheci os artistas da minha terra desde criança lá, a gente tinha... Se toda escola tivesse um pilar de educação cultural. Então, assim, a gente... Por isso que tá aqui, ó. Entendeu? Daí a importância de ter. Livro chamado Terra das Palmeiras. Sim, eu tinha também. E aí a gente tinha apresentações recorrentes, né, de
artistas da nossa terra. A gente dançava aquilo tudo. E aí dancei papete, dancei tutuca, dancei alemoniz, dancei... Nossa, muita coisa, assim. Então, essa memória afetiva, né, também da minha convivência ali, com esses artistas da nossa terra, e a gente assistia peças, tinha sempre coisas lá, ia para o teatro, ia para... Enfim, eu sempre gosto de citar isso, né, porque... É a tua construção, né? É a minha construção, né? Eu sempre volto. Outro dia eu postei umas fotos, eu disse, respeita a nossa história, Sesc. Eu estava dando aula lá, né? Estava dando uma oficina, sendo professora agora, né? Olha o ciclo, né? E aí foi assim para mim. Então, conhecia, né? Ouvindo, mas eu não sabia tudo que estava por trás ali daquele disco, né? Conhecia o que depois, né? Encontrando artistas aí pelo Centro Histórico, conversando, esse disco foi assim, teve isso, aconteceu isso. Então eu sabia o que todo mundo sabia, né? Quando o Guilherme me chamou. E aí entrei na pesquisa, né? Fui pesquisar para entender e descobrir o que as pessoas não sabiam, né? Porque esse é outro, quando a gente vai pesquisar para o teatro, né? Todo o espetáculo é um processo de pesquisa, não tem como não ser. Esse é o esforço, né? Desde o elemento do cenário até a Exato, né? Pesquisar e descobrir sentidos naquilo que não está óbvio, né? E aí foi uma correria, né? A gente organizou as audições e eu também, assim, né, as pessoas sempre falam, teatro musical. Eu sou uma pessoa do teatro, né? Sempre falo. O teatro musical também é muito esse termo, né? Teatro musical para mim é muito novo, né? Porque o teatro para mim sempre foi musical, né? Porque a música sempre esteve presente nas nossas criações, a gente compõe, a gente toca, a gente faz tudo em cena. E assim o que eu busco, né? Para além de me identificar em algum gênero, eu não me preocupo com isso, né? Sempre falo, não me preocupo se o nome é teatro musical, teatro musicado, se é massa de pão, se é química, se é física. Eu quero fazer teatro, né? E dar sentido a essas músicas. Só para abrir um parênteses aqui em São Luís tem muito... Qual é o gênero teatral assim predominante? Predominante aqui. É o drama. Drama e a comédia. Sim, se a gente for dividir em eixos, né? E mais... A comédia ficou mais forte e ao longo do tempo. Isso, depois ali dos anos 90 para frente também a performance, né? A gente tem muitos artistas também que fazem performance. Mas no caso musical ele entra como drama ou ele o teatro ele é um subgênero, né? Tá dentro de teatro, né? O teatro musical ele pode tanto ser uma comédia como ele pode ser um teatro musical dramático, que vai, de certa maneira, diferenciar, trabalhar com a dramaturgia dessas músicas. Essas músicas são dramaturgia, elas não estão ali num papel ilustrativo, de fundo, ou num papel acessório. Elas são parte da trama, né? Sem a música ali dentro daquela trama, isso não acontece. Isso é contado em N maneiras, tanto de maneira falada, né? Como cantada. E aí o que muda, né? O que muda nesse sentido é esse olhar para aquilo que a música nos dá, né? Se você já tem a música, uma pesquisa, né, dentro daquela música para ver o que sai dessa música, né? O que extrapola dela além daquilo que ela diz, né? E se você vai compor, né? Também você pensar essa trama e essas composições de maneira para que elas continuem essa história, né? Então, são dois movimentos. Mas, enfim, também isso para mim, só para dizer que, né, o termo, né, teatro musical para mim também é novo. E aí foi uma correria, a gente está na correria ainda. De 13 meses para cá. Mas é legal. Passa assim, né? É muito bom. Eu tenho me divertido. Ele surtando depois é ótimo. Não, porque como a gente está na direção geral, né, a gente acaba... Eu faço isso com muita tranquilidade, que é delegar as funções. Né? Mas foi você que escreveu? Não. Quem escreveu foi Felipe, né? Corrêa, Nicole Machado e... Com a colaboração do Igor Nascimento. Pronto. Então, assim, como eu deleguei tudo, eu fico, às vezes, só rindo da confusão. Porque... legal. Ele tá aqui tirou o pino da granada, jogou... porque...
Porque tudo há conflito, né? E o conflito ele chega a ser interessante no sentido desde que a gente tome conta e saiba como resolver. Saiba gerenciar. Sabe né? gerenciar. Aí ele Então, falou, eu passei 20 anos idealizando, aí eu joguei aqui pra vocês se resolver. Mas Mais difícil. fica tranquilo. Sim. Porque assim, independente dos conflitos, eu sei que está na mão de pessoas competentes. Né? E a competência, ela tem as suas arestas a serem aparadas. Porque o fato de ser competente não significa que você é pleno. Né? Então a gente vai aparando as arestas da forma que cada um quer. Né? Porque às vezes tem pessoas que são condicionadas a ouvir somente aquilo que quer. Né? E a arte, ela não condiciona isso. Porque quando você gosta de algo, as pessoas te perguntam, você não vai mentir. A arte não permite mentiras. Né? Ah, você é muito bom. Isso é mentira. Né? Você não é muito bom. Você precisa melhorar. Sempre. Sempre, em tempo integral. Isso aqui, a função é tipo médico, entendeu? Ele pode ser bom, mas ele tem que te dar serem sincerões mesmo, todo né? Com o pessoal tempo. que trabalha com você. Eu tenho um tanto, problema não. com sinceridade nesse sentido. Nem sempre vale a pena. É verdade. Mas para mim especificamente, Eu adorei. eu tenho esse problema por conta. Às vezes eu me troco com criança, eu não gosto, mas eu Gente, como assim? com música. Ah. E criança que vai cantar, Mas é porque canta teve uma errado. vez que eu tava Foi em bom, algum- eu Você digo é não. músico também, Sou não é? músico. É que teve uma vez que eu fui fazer uma cobertura também, e aí era com o Miguel Falabella, eu vi ele dando uns gritos no pessoal. É assim no teatro mesmo? Não, nem sempre. Ah, nem entendi. sempre, Não, nem é uma sempre. Porque às vezes é do ambiente mesmo. Da seja uma pressão. coisa Eu acho que incorporada e tal. deve com Isso, certeza depende variar do de clima, projeto tem pra dias projeto. e dias, né? Tem dias e dias. Eu sou bem tranquila e assim, mas se eu tenho mais afeto, quanto mais afeto eu tenho com a pessoa, mais brava, né, como a gente costuma falar às vezes, mais cruel serei, porque eu a respeito. E porque né? ela é pisciana. Né? Então, quando você respeita a pessoa, você vai lá, você vai insistir, você vai brigar, você vai. Se você não. Porque isso é cuidado, né? Exato. É cuidado. Você vai se esforçar para que vocês cheguem a um lugar que os dois querem, E aí, né? quando você sabe também que a pessoa Exato. pode entregar um bom trabalho, pode fazer Verdade. melhor, aí... Essa é a parte que me Vai. cabe também, porque assim, às vezes eu faço um comparativo, eu gosto muito por formação musical, eu gosto muito de música erudita. E quando a gente estuda, eu sou apaixonado por um filme chamado Mozart, Amadeus. Né? E nessa época de Amadeus, de Mozart, né, conta uma das lendas que tinha um grande outro maestro que era chamado Salieri. E Salieri era tão bom quanto Mozart. Mas só que Mozart, fazendo um comparativo, ele fazia música popular e as pessoas gostavam. Compravam com mais facilidade. Mas ele era superior a Mozart no sentido musical. Mas o famoso era Mozart. Mas o grande projeto de vida que aparece no filme, que Salieri tinha, era a capacidade de reconhecer o quão Mozart era bom. Então, eu tenho essa capacidade também de perceber a capacidade do outro, de ser bom. Então eu sinto quando a pessoa pode ser boa nesse sentido. Então, aí entra aquilo que Nicole está falando. Ela é boa, mas precisa de mais direcionamento. Porque o que as pessoas precisam no mundo? De direção. E ninguém vai chegar pronto, né? Ninguém vai chegar chega pronto pra você. As pessoas precisam ser direcionadas. Imagino que no teatro é um processo de construção Isso. eterno. Constante. E se falando de arte, nunca está pronto, porque o mundo realmente, muda né? o tempo Verdade. todo, as necessidades mudam, as urgências mudam. E a arte, ela precisa lidar com as urgências, porque senão ela é qualquer coisa menos arte. Se ela não se relaciona com você e com aquilo que tá você acontecendo, precisa, então qual que é a função? É ego, né? Não é arte. Por isso não pode estar pronto. Tudo que acontece precisa mudar. É por isso que são 4 dias de espetáculo e cada espetáculo é um. Vamos lá. Caminhando já pro fim, tristemente. É, Mas eu queria, assim, antes, obviamente, deixar o espaço para vocês fazerem o convite aqui pro musical. Afinal, a primeira temporada vai ser gratuita, né? Sim. Gratuita. Nós temos o Não apoio... tem desculpa para não ir. E vai logo, viu? Nós temos o apoio do governo do estado do Maranhão, a quem eu queria deixar um abraço, uma sequência de abraços. Por quê? Porque esse projeto ele foi abraçado na gestão do secretário Anderson Lindoso. Eu queria dar um abraço para ele, porque assim, na hora que eu apresentei o projeto para ele, ele prontamente disse sim e facilitou todo o encaminhamento para que a gente pudesse ter a lei de incentivo. Né?
Aí logo em seguida ele teve que sair, entrou Paulo Vitor, que também, outro secretário que ao mesmo tempo, quando fui pedir apoio para ele também não disse absolutamente nada, disse só termina, continua, deu encaminhamento. E agora nós temos o Yuri Arruda, que também mostrei o projeto para ele, também gostou muito e também está apoiando bastante. Então assim, para essas 3 pessoas eu queria deixar meu agradecimento de forma pessoal, porque apoiam e acreditam no teatro. Todos os 3 secretários que passaram, que estão hoje, acreditam e apoiam o teatro e a arte de forma geral. E aí, além de incentivo, tem a Equatorial, que também é outra empresa que nós chegamos com um projeto lá, nós nem perguntamos se eles queriam, eles já abraçaram o projeto, porque eles têm essa característica de abraçar projetos que têm a ver com o Maranhão, com a nossa matriz, com a nossa raiz, eles abraçaram com muita qualidade. E agora a gente está também tendo o último apoio agora do Grupo Mateus também, porque assim, o nosso sonho, ele é grande e caro. E todos os artistas merecem ser respeitados e valorizados, não só de forma humana, mas também de forma financeira. Então, para isso, está aqui Nicole, que é a pessoa mais cara desse espetáculo. Nunca. Metade do orçamento Metade do orçamento é para ela. Deixado no bolso dela. Ela aqui pensando nas contas que ela tem que pagar aqui. Ela que está aí ficando rica com esse espetáculo. Gente, foi outra pessoa, meu clone. Mas assim, a gente quer agradecer a essas pessoas todas, né? E ao público de forma geral que tem cobrado bastante para essa temporada começar. Nós vamos ter uma primeira temporada, dia 27 começa para convidados. Né? 27, no 27, caso, terça-feira hoje, que vai estar saindo esse podcast. Ó, vai sair 19h30, tá? Então corre. Fecha o vídeo Exatamente. aqui, Não corre vai não, pra lá. porque tu vai correr no dia 28. Pronto. Porque o dia 28, 29h30 vai ser aberto ao público em geral. Ah, perfeito. Então, dia 27 vai ser uma Para sessão convidados, para convidados. como, por exemplo, vocês dois. Apoiadores. Ai, né? que chique. Ixi, Vocês dois, Maria. não, desculpa, vocês 3, porque tem a minha estagiária predileta. Letícia vai com a Olha, gente, olha, viu, Letícia? Letícia? Tá muito chique, Letícia. Letícia ganhou. O estagiário tem que ganhar. Né? Estagiário. Vamos lá, Letícia, é nóis. Então, 28, 29 e 30. E assim, eu queria também aproveitar esse momento para fazer um pedido especial. Do 28, 29 e 30, os ingressos vão estar à disposição das pessoas a partir das 16 horas. Se retira 2 ingressos por CPF, né? Você tira 2 ingressos e vai assistir o espetáculo. No teatro. No teatro. Na bilheteria. Não tem nada online, assim, que a Não tem online. pessoa vai no teatro. Entendi. Aí as pessoas me perguntam, mas em tempo de tecnologia, Guilherme, por que ainda tem que pegar o ingresso? É porque o que tem acontecido muito? As pessoas têm tirado os ingressos de forma online e não vão. E não vão. Ai, mas eu tenho uma raiva disso. Então, assim, eu tiro a oportunidade de quem gostaria De quem quer estar aí, Tá? E teatro, ele é britânico, né? Tá o horário lá, abriu a porta, fechou e acabou. Eu já fui Isso é barrado uma importante, vez na viu, porta do gente? teatro, porque eu Chegou cheguei- atrasados do Enem. Não cheguem atrasado. Bem nessa energia. Então, nesse processo desses 3 dias, nós estamos abrindo agora um parêntese para falar sobre Patativa. Patativa, uma mulher maravilhosa, cantora, compositora, um ícone no Maranhão, que hoje está passando por uma situação um pouquinho complicada de saúde. Então, a gente está fazendo uma campanha durante esses 3 dias para que as pessoas possam levar fralda geriátrica. Ou seja, não é para trocar o ingresso por fralda. Tá? O ingresso você pode tirar de forma gratuita. Então, você pode colaborar nesse momento desse projeto, você pode levar um pacote de fralda geriátrica, voluntária. Se você quiser doar, Doar. nós receberemos, mas ninguém será impedido de ver o espetáculo por não levar nada. Não é para levar a fralda e para trocar pelo ingresso. Não, o ingresso está lá. Vocês estão Mas a convidando gente- as pessoas também, além Isso. de irem Nós vamos prestigiar, coletar. ajudar. Seremos um posto de coleta. Recado importante, Porque galera. a fralda geriátrica ela é um custo alto. Então, ela está precisando bastante. Cara, e Patativa, essa coisa que você falou de Patativa, é muito sério isso, né? Porque Patativa é um dos grandes ícones da nossa cultura. E eu não sei se daí a gente pode tirar um gancho para falar sobre essa falta de apoio histórico, né? Do público, da dificuldade de iniciativas públicas, enfim, apoiarem os nossos projetos, porque é muito doido ver uma pessoa como ela hoje está passando
por necessidade, tanto por problema, serviu, e por né? tanto, que tanto serviu a nossa... serviu a cultura, a comunidade, né? Exatamente. Que hoje, que serve. exato, que hoje esteja Quanto a gente não deve a ela. Exatamente. Então, precisando, né? de suporte, de ajuda, enfim, é muito sério, assim, é algo que lamentável. realmente precisa de ver. Ó, mas Mas beleza, bora né? lá, Então, bora ajudar. convite feito. Feito. Vamos fazer. Vocês que estão assistindo, por favor, dia 27 para convidados, 28, 29, 30? Gratuito. Cheguem lá para retirar seus ingressos. Perfeito. E agora a gente vai aqui para um momento final que Para todos encerrar com chave de todos ouro. os nossos- Todos os convidados passam por isso. Exatamente. E aí vocês não vão fugir disso também. gente botou tem aqui nomes num algumas papel. perguntinhas com nomes da nossa cidade. Tô brincando. São perguntas reflexivas que vocês vão responder de modo pessoal. Eu Ou embaralhando profissional, qualquer, enfim, aqui. vocês decidem. Vocês vão aqui. tirar uma, cada um tirar uma. Tem mais uma, não, né? Não, Eu só posso quatro. ligar pro meu advogado primeiro? Também, eu não vou produzir Vocês não provas têm contra esse mim. direito. Vocês podem não responder se vocês não quiserem, tá? Tem como deletar essa parte, não? Aperta o Maria botão de gravar aí. Rita. Tu vem aqui dizer se a gente pode ou não, Vamos Maria lá. Rita autoriza? ou se pronunciar. Tá, ó, a Maria Rita autorizou. Está Pronto. autorizado. Gerenciamento de crise. Anota o CPF Maria dela aí. Rita é a que eu produção deles aqui, tá, gente? Vai, cada um tira uma e responde. Tá, tira a primeira que eu. Pronto. Tu escolhe qual. Ah, tá. Beleza. Pronto. Guarda essas duas. já- Sempre ela. Ela Vai, responde. arrocha então, Nicole. Posso ler? Pode ler. Se você pudesse voltar no tempo e se dar um conselho profissional e um pessoal, o que você falaria? Guilherme já passou a mão ali na cabeça. O que será que ele pensou? Eu dizia, Vai. sai daí, doido. Se eu pudesse. Encontrou a conselho- mini Nicole. O que você ia falar pra ela? Um conselho profissional seria: tenha calma, não seja tão impulsiva. Certo. Tá gravado isso aí, né? Registrado. Não seja tão passional, na Autenticado. verdade. Eu acho que é essa É a verdade. palavra. Não seja tão passional. É um conselho profissional esse, né? Profissional. Sempre fui muito passional na minha profissão. Na hora de tomar Isso- decisões e tudo. Isso é. Que ajuda no pessoal, porque a consequência disso Exatamente, muitas vezes é o pessoal, né? E o pessoal, é a mesma coisa ou é outra coisa? Não, acho que um conselho pessoal seria... Não ter ficado com aquela... Converse mais com as pessoas. Cuide mais de quem você gosta, com quem você se preocupa. Converse mais. Pronto. Tua vez, Guilherme. Valeu, Tá valeu. rindo aí da cara da Nicole. Deixa eu Vamos ver lá. aqui uma pergunta boa. Tem algo que você fez, mas gostaria de ter feito? Não fez, desculpa. Algo que você não fez, mas gostaria de ter feito, e o que te impede? Olha, de forma geral, assim, tudo que eu tive a oportunidade de fazer e sonhei em querer fazer, eu fiz. Fiz. Eu fiz tudo na minha vida, tudo que eu quis fazer, a nível de tudo. De até aparecer na televisão. Né? De fazer comercial, de fazer filme, essas coisas. Eu sempre tive esses anseios de aparecer com esses resultados. E de me aparecer também, como todo maranhense gosta de falar, De se Aparecido. amostrar. de se amostrar. Não teve nada, uma viagem. Apareça mais. Não seja low profile. Se apareça mais. Queria ter se feito uma apareça viagem, ter feito uma novela, sei lá. Até novela, engraçado. Já Fez fez? novela, Qual? Não, novela, na verdade, eu me recusei a fazer. Ele foi novela. figurante foi? da Cor do Pecado. Não, Requisitado. a outra novela que veio. Liberdade? Travessia, Não, da Cor do Pecado. Dentro da Cor do Pecado teve outra com Lázaro Ramos. lado a lado. Lado a lado. Lado a lado. Liberdade é porque a abertura de lado a lado era liberdade, liberdade. Eu lembrei da... Essas produtoras todas elas, e até a atual, eles sempre me chamavam para fazer figuração. E aí quando foi Lado a Lado, era novela de época. Aí eu perguntei, você errei de alguma coisa? Só aceito. Imagina o que eu seria numa novela de época. Cara, Eu que digo, coisa, obrigado, né? mas eu Me não tô a fim de ser recuso. escravo de novo, não. Muito obrigado. E assim, eu sempre falo que tem gente que diz que pobre sofre, isso é mentira.
figurante sofre mais que pobre. Tu não sabe o que é ser figurante. Leva nós um dia. No dia que vocês precisarem, chama a gente que faz. Casa de Areia. Que toda vez que passa, a Maria Rita me liga dizendo que tá passando. Eu sei que é ser figurante, acordar às 5 da manhã e fazer uma cena meia-noite. E não tem uma fala. Ainda tem uma fala. Então, Se você acha que você sofre na vida... Exatamente, Então, lembre-se. assim, algo que eu não fiz, não. Eu estou tranquilo. Nossa, você é uma pessoa mais realizada que eu já vi no planeta. Sou muito tranquilo. Arrasou. É isso, gente, olha, foi uma honra. Às vezes- Bandeira de aço, vai fazer agora. Vai fazer pronto, agora. finalmente Pronto. chegou. Nós temos Momento, outros projetos também. Aproveitar para falar que a gente tem outros projetos juntos já confirmados. Tem pra esse ano? Por favor, né, gente? Porque essa parceria... Quando vocês a gente tiverem. deu muito certo. E quando vocês quiserem divulgar, a gente faz um podcast pra cada. A gente fica aqui 1 hora conversando. Nós vamos divulgar sim. Gente, Agradecer o convite de vocês dois, tá? a gente que Imagina. agradece pela Todos disponibilidade. vocês, E nós também teremos a oportunidade de estarmos juntos. Tá? Ele jogou no ar aqui. Não, Vida disse longa, o quê? vida longa. Pra todos nós. Perfeito. Pra todos nós. Coisa aí? Deixa eu então só ir lá pra fazer. Tu ia fazer mais alguma pergunta? Não. Só agradecer, só gratidão. Gratitude. Deixa eu fazer essa outra pergunta para a Nicole aqui. Nicole, nos últimos tempos, quando foi que você se sentiu mais apaixonada? Quando eu larguei tudo, fazer só teatro. Foi? Nós estamos 23. Nicole, o que porque mudaria eles na são sua vida se bastidores, você fosse exatamente aquilo que você passa nas redes sociais? Nada, porque eu sou exatamente aquilo que eu faço nas redes sociais. Plena. Eu não faço. Eu também, eu não minto não. Não faço tipo, não. Outro dia eu fiz o sorteio das minhas contas. Se eu fizesse mais Fez tipo, o quê? eu ia ter O sorteio das minhas contas. É. Os meus recebidos. Ah, São as minhas contas. é só o que a gente recebe. Ainda botei a musiquinha do baú. Tiago, bota aí o play. Deixa eu só me ajeitar aqui. Sou danado pra aparecer todo amassado aqui. Vamos lá. 3. Pode? Aí, de boa? Vamos lá. Bem, então foi isso, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui. A gente está muito honrado. A gente ficou muito honrado. Vocês do teatro são pessoas que a gente tem uma admiração, assim, profunda. Porque a gente vira e mexe, a gente faz uns eventos aqui no Volts e a gente sente um pouquinho... A gente vai para uns teatros aí fazer uns eventos, prêmio, essas coisas. E a gente vê o perrengue que é. E vocês que estão envolvidos com coisas muito maiores, com cenários, com uma quantidade imensa de pessoas, enfim... A gente fica imaginando assim, o quanto é custoso, por isso que caro, né? E o quanto vocês trabalham, assim. Então a gente tem muita admiração por vocês. A gente está muito honrado de poder escutar vocês aqui falando hoje. Aqui. A gente aprendeu muito e as portas estão abertas sempre que vocês quiserem voltar. Sempre que vocês quiserem. Obrigada, gente. A gente que agradece, né, pela oportunidade de estar aqui falando do nosso trabalho, falando desse espetáculo que pra gente é um marco, né, na nossa carreira. Um espetáculo é sempre um novo processo, um novo aprendizado. E a conversa foi muito gostosa, tá? Adoramos. Eu adorei. Tu adorou também? Estou falando por nós. Mais ou menos. Gente, então é isso. Você que acompanhou aí até o final, prestigie o espetáculo, dê like nesse vídeo, compartilha com todo mundo para incentivar a galera que quer conhecer mais também sobre o teatro, que quer começar aí no teatro, porque aqui a gente ouviu dicas muito valiosas que pode ajudar também a incentivar você que quer aí saber mais e estar mais próximo da nossa cultura. Compartilha esse vídeo, muito obrigada você que assistiu até aqui e até o próximo podcast.